Bom dia, meus amigos, bom dia, ouvintes. Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, dia 20 de novembro de 2012, eu quero vos transmitir mais uma palavra de Deus para que vocês possam meditar, analisar e ver se Deus realmente está operando em vossas vidas, né? Da forma como diz a palavra de Deus. Eu gostaria de, neste dia, explanar um tema bastante complexo para os crentes, complexo para os não crentes, né? Que diz respeito a todos aqueles que conhecem a sua palavra, principalmente, e para que a gente possa meditar nisto e verificar se realmente, né, como é que está a nossa vida diante de Deus. O tema que eu gostaria de abordar hoje, ele tem como um título, né, eu coloquei aqui como título, Adorar a Deus completamente. Né? Isso se encontra na palavra de Deus. Nós vamos abrir a sua palavra numa leitura inicial que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Diz a palavra do Senhor: Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 23, que eu acabei de ler. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Capítulo 20, versículo 24. Né? Então, irmãos, a gente, baseado nessa pequena passagem aqui, pergunto eu aos irmãos, pergunto eu a mim mesmo, né? Como se tem refletido a nossa vida, né? Ou as nossas vidas, com relação em adorar ao nosso Deus de uma forma completa, adorar a Deus completamente, né? A gente sabe que muitas das vezes é muito fácil nós explanarmos, nós falarmos para a nossa esposa, para os nossos filhos, que nós o amamos, né? Aos nossos amigos, aos nossos parentes, né? Mas na maioria das vezes isso é apenas de palavra, isto é apenas uma forma de expressão comum no dia a dia, eu te amo, né? Mas nem sempre bate com os atos que nós estamos praticando com a esposa, com filhos, com os pais, com os amigos, né? É algo que é só de palavra, mas os nossos atos não testificam isso, não confirmam isso, né? Então vamos dando continuidade a isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar exemplo mesmo da palavra de Deus, da Bíblia. Eu gosto de usar a Bíblia, né? A gente sabe que nós também temos bastantes experiências próprias no nosso dia a dia, no nosso decorrer, mas eu tento transmitir para os irmãos aquilo que a palavra de Deus ela nos fala, né? Então vejamos o que diz, né, em Provérbios 4, 23, né, que é o primeiro ponto desta explanação que eu gostaria que os irmãos observassem. Né? O que pensa o nosso coração? Ou seja, o nosso pensamento. Será que ele está realmente relacionado com o adorar a Deus completamente? Vejamos Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a fonte da vida. Né? É complicado. Primeiro,
Esta passagem ela nos exorta a termos cuidado com aquilo que pensamos, né? Pois as nossas vidas elas são dirigidas pelos nossos pensamentos. O nosso coração, né? A gente usa o coração como uma forma importante do corpo humano, como algo aliás, como uma forma não, mas como um membro importante. E esse coração que a gente simboliza, né, como um mecanismo onde gere os nossos pensamentos, gere as nossas intenções, ela nos transmite ao cérebro. E vai dirigir realmente os nossos pensamentos. Às vezes estamos dentro de um culto, dentro da igreja. Está lá o pastor pregando, está o nosso irmão lá louvando, está lá um outro irmão lá dando uma palavra. Mas o nosso pensamento às vezes está muito longe. O nosso pensamento às vezes, aqui como exemplo, né, às vezes está nas nossas dívidas, na compra de um carro novo, num computador novo, no nosso amigo do Facebook, naquele vídeo do YouTube que você viu, que você gostou. E muitas das vezes está fugindo totalmente do direcionamento para Deus, né? E estamos pensando às vezes também coisas ruins. Eu falei dentro da igreja, mas fora da igreja, no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos no trabalho e estamos pensando coisas que nada diz respeito daquilo que Deus tem preparado para nós. Fugimos do foco da salvação, fugimos do foco da terra prometida, da Nova Jerusalém. Não conseguimos mentalizar, não conseguimos dar um ênfase nas coisas maravilhosas que Deus tem prometido para nós fora desta vida terrena, ou seja, após esta morte física. E eu pergunto, será que a forma como estamos pensando, ela tem demonstrado a nossa adoração para com o nosso Deus? Né? É uma pergunta que eu fiz a mim mesmo, porque muitas das vezes eu fujo, eu saio do enfoque daquilo que Deus tem preparado para mim e começo a cometer coisas ou a fazer coisas erradas em minha vida e que às vezes vai gerar consequências negativas naquilo que nós fazemos, né? Então fica essa pergunta nesse primeiro ponto, né, sobre os nossos pensamentos. Será que ele tem confirmado a nossa adoração de uma forma completa para Deus? Né? E eu volto novamente a fazer essa pergunta a vocês. Será que a forma como pensamos demonstra a nossa adoração por Deus? Meditem nisto. Vamos lá ao segundo ponto aqui que eu coloquei, e que vai falar sobre daquilo que está de como está o nosso coração no nosso dia a dia, né? Os nossos sentimentos. A palavra de Deus aqui em Lucas capítulo 6, no versículo 45, fala o seguinte, né? O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, ou seja, o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. É bastante pesada esta palavra, irmão. Às vezes, e isso acontece no nosso dia a dia, os nossos amados irmãos em Cristo, na nossa igreja, os nossos amigos, né? E eles dizem que eles profetizam, eles falam da sua própria boca, eles tentam explanar, a dizer para as pessoas que eles têm um amor verdadeiro para com Deus. Mas o que ele fala, o que sai de dentro dele, grande parte daquilo que às vezes nós conversamos, são coisas desagradáveis. Temos observado isso. Muitos irmãos nossos, principalmente, eles fogem totalmente do foco do adorar a Deus completamente, daquilo que ele se expressa, de como ele fala. Não transmite esse amor verdadeiro. Fala às vezes coisas que fogem completamente daquilo que a palavra de Deus ela tem nos ensinado, né? Falam bobagens, expressam formas, uma linguagem às vezes obscena, magoam nós magoamos muitas das vezes o nosso irmão, nós magoamos o nosso pastor,
a nossa esposa, os nossos filhos, né? Não conseguimos, não analisamos aquilo que Deus tem falado conosco. E quando eu falei que isso é um assunto, um tema bastante delicado, né, no aspecto no que diz aqui, que a palavra de Deus ela diz que porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, nosso coração está tão pesado que começa a jogar para fora tudo aquilo que nós temos de ruim e transmitir, né? Que isso, ao meu ver, vem a ser o contrário daquilo do que é adorar a Deus completamente, né? Primeiro eu falei o nosso pensamento desfocado da palavra de Deus, desfocado do adorar a Deus completamente. E agora eu falei dos nossos sentimentos, quer dizer, daquilo que nós nos expressamos, porque é muito fácil eu dizer para o irmão, eu te amo, eu gosto de você, mas na forma como nós falamos, na forma como nós o tratamos, esse amor está muito longe. Estamos a falar de um amor ágape, de um amor verdadeiro, de um amor de irmãos em Cristo Jesus, né? Que, vamos dar aqui como exemplo, o meu amor que eu tenho para com a minha esposa, para com os meus filhos, não pode ser superior ao meu amor que eu tenho para com o meu Deus. Eu não estou aqui a dizer que eu tenho que amar menos a minha esposa, mas o meu amor em fazer aquilo que Deus requer que cada um de nós façamos tem que ser maior. Daquilo que nós devemos pensar tem que ser maior. Daquilo de como agirmos tem que ser maior. Daquilo de como nós falamos tem que ser maior. Amém? Aí temos que ter muito cuidado no que nós falamos com os nossos irmãos, porque isto reflete como estão os nossos corações, ou seja, o que sentimos dentro de nós. E eu quero deixar para os irmãos, aqui nesse subtema, aqui nesse ponto 2, outra pergunta para os irmãos, né? Os nossos sentimentos, irmãos, têm demonstrado a nossa adoração por Deus, para com o nosso Deus? Meditem. Tentem analisar. Essa pergunta você tem que responder para si próprio, né? Se aquilo que você tem falado, esse sentimento que você tenta expressar às vezes no eu te amo e tudo mais, realmente tem sido, tem demonstrado a sua adoração para com Deus. Amém? Vejamos aqui um ponto 3, que eu também gostaria aqui de frisar juntamente com os irmãos. Esse ponto 3 aqui também é um ponto bastante delicado, né? De que forma estamos agindo, irmão? Como estamos atuando neste mundo? Como estamos dando testemunho, né, desse nosso Deus Todo-Poderoso, né? Esse Deus que nós profetizamos, nós falamos, né, às vezes no púlpito, no nosso trabalho, na nossa escola, para aqueles que estudam, que nós adoramos a Deus completamente. Ou seja, como têm sido as nossas ações, as nossas atitudes, em que possa demonstrar essa verdadeira adoração a Deus, ou seja, que nós estamos adorando a Deus completamente. Em Provérbios capítulo 20, no versículo 11, a palavra de Deus diz aqui, né, que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Isto foi Salomão, irmãos, que escreveu aqui no seu livro de Provérbios, né? Salomão, com toda a sua sabedoria divina, ele nos fala que é muito fácil identificar as pessoas pelas suas ações, pela sua forma de agir. Ele dá esse exemplo como as crianças. Agora veja bem, quanto mais a nós, adultos, quanto mais a nós que nos disseram, tentamos falar para as pessoas, tentamos mostrar, né, para as pessoas que nós somos servos de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso, né, um Deus que é de paz, um Deus que é de amor, um Deus que é de misericórdia, um Deus de gratidão. E eu pergunto, né, será que nós estamos agindo assim de uma forma que venha a demonstrar a nossa adoração para com o nosso Deus, né? Às vezes por coisas bobas nós ficamos magoados, ficamos chateados com os nossos irmãos em Cristo dentro da igreja,
né? Aqueles amigos do nosso trabalho, né, que às vezes que não conhecem a Deus e falam coisas que não deveriam falar, mas nós passamos por cima do adorar a Deus completamente e já, em vez de tentarmos aconselhar, de perdoar, de amar essas pessoas que realmente precisam desse verdadeiro amor, de falarmos para eles da diferença do que é Cristo em nossas vidas, nós fazemos é nos afastarmos mais deles. Não damos nem sequer a oportunidade a eles de tentar falarmos para eles de que o que eles estão fazendo são coisas erradas diante de Deus. Sabemos que são situações difíceis, sabemos que às vezes é complicado no nosso trabalho, na nossa escola, e por incrível que pareça, muitas das vezes até nas nossas igrejas, né? Ainda mais hoje, nesses dias em que temos tido apenas comunhão nas nossas igrejas, nos dias de culto, né? Tem sido muito difícil haver confraternizações entre os irmãos. Não é bem o ponto que eu quero chegar, não é isso que eu quero falar, mas isso também atrapalha muito a nossa forma de agir, essas nossas ações diante de Deus, porque apenas vemos os nossos irmãos nos domingos, nos cultos, que é o meu caso. Eu tenho dificuldade agora de ir para a igreja e tudo, por conta do trabalho, por conta daquilo, dos nossos afazeres, e tem sido difícil essas confraternizações, essa demonstração de amor. Usamos a internet, usamos o telefone e outros meios, mas que são até mais fáceis de falarmos que nós o amamos, né? Mas que é bastante diferente das nossas ações e das nossas atitudes. E eu quero deixar para os irmãos essa pergunta também aqui nesse ponto 3, né? Estamos nós agindo de uma forma que demonstre a nossa adoração por Deus, a sua atitude, a minha atitude, a atitude do povo de Deus no momento, tem demonstrado essa adoração a Deus completamente? Porque eu quero que aqui os irmãos entendam o seguinte, né? Ao dizermos, ao explanarmos que nós adoramos a um Deus, a esse Deus verdadeiro, ao Deus Jeová, né, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, ao Deus de Moisés, de Isaac, de Jacó, então temos que agir como tal. Não podemos agora desfocar do amor de Deus para conosco. Quer dizer, é algo recíproco. Recíproco de nós também para com aqueles que não conhecem a Deus. E daqueles também que conhecem a Deus. Temos agido assim, irmãos? Temos feito alguma coisa que venha a testemunhar essa atitude para com o nosso próximo? Então, é bom que nós venhamos a refletir também isto aqui. Dentro disso tudo, né, eu fico observando o seguinte, né, que com relação a essas nossas atitudes, né, por onde andamos, o que temos seguido, como tem sido as nossas crenças com relação a adorar a Deus completamente. Mais uma vez aqui, abrindo a palavra de Deus aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, né, aqui Salomão explana e diz o seguinte, que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Aí voltamos aos pontos anteriores, né, ao pensamento, aos sentimentos e às ações. A gente tem que analisar muito aquilo que temos ouvido, se este caminho ele é verdadeiro, se é da vontade de Deus em nossas vidas, se estamos na direção certa. Para que isso? Isso é uma forma de nós testemunharmos que nós adoramos a Deus completamente. Porque muitas das vezes, irmãos, nós começamos a trilhar caminhos que não é da vontade de Deus. É algo humano, é algo carnal. Passamos por cima daquilo que a palavra de Deus ela tem nos ensinado. Passamos por cima daquilo que nós temos recebido, desse alimento espiritual, que é a palavra de Deus, em que Deus tem usado grandes homens para pregar, para nos levar a esta palavra. E procuramos sempre agir de uma forma em que venha a concretizar os nossos interesses pessoais, né? Eu quero citar aqui um exemplo, né, porque também não é bem isto que eu quero dizer, no sentido, não é esse o assunto que nós estamos tratando, mas costumamos dizer que o crente abençoado
né? Sem querer, nós sempre falamos isso, mas não percebemos que dizemos que muitas das vezes o crente abençoado é aquele crente que tem uma boa casa, o crente que tem um bom carro, o crente que tem um bom trabalho, né? Porque quando nós às vezes damos esse testemunho na igreja, né, vamos lá à frente, pedimos oportunidades ou temos oportunidades, estamos a falar isso. Que eu sou abençoado porque eu tenho isso. Deus me deu uma grande bênção. E muitas das vezes nós não paramos para analisarmos que aquele nosso irmãozinho que às vezes tem uma bicicleta ou às vezes só vai a pé para a igreja mesmo, né, que às vezes não tem nem dinheiro para pagar o aluguel de onde mora, parece que estamos a falar o seguinte: ora, se eu sou abençoado porque eu tenho um carro, se calhar aquele irmão então também não, ele não é abençoado pelo que ele não tem, porque se ele não tem é porque ele não é abençoado. Ora, eu tenho porque fui abençoado. Mas não paramos para analisar se essa é a vontade de Deus na vida daquele irmão e se essa tem sido a vontade de Deus também na minha vida, né? Não é um ponto que eu quero falar para os irmãos, mas muitas das vezes que a gente começa a crer em coisas, né, daquilo que nós ouvimos as pessoas falarem, né, em cima de um púlpito, em cima numa pregação, numa explanação da palavra, do que quer bênçãos. Quer dizer, estamos dando crédito a coisas, né, que não condiz com a palavra de Deus. Cristo, ele veio como um rei, mas de uma forma humilde. Tanto é que os judeus não o aceitaram dessa forma. Ele não tinha uma casa para morar. A forma como ele se vestia era muito simples. O alimento que ele comia era sempre algo provido por Deus no momento certo, na hora certa. Quer dizer, ninguém observa isso. Raramente as pessoas vêm a pregar ou vêm a falar dessa situação em que Cristo passou aqui na sua vida terrena, né? A gente sempre procura dar foco naquilo que é o nosso interesse aqui, né? Então, o que você tem crido, irmãos, né? Porque assim, muitos crentes eles têm caído por darem crédito em palavras e pensamentos de outros homens e deixam de seguir a verdadeira palavra de Deus. Será que o que nós temos crido demonstra a nossa verdadeira adoração por Deus, né? A gente se esquece que o que há de melhor há por vir, e não vai ser nesta terrena, nesta nossa vida terrena, né? Então, procurem analisar isso. Então, é algo que nós muitas das vezes não percebemos. Poxa, eu profetizo, eu falo que eu adoro o meu Deus, mas eu entro, eu começo a bater algo que não está certo, porque eu estou sempre almejando algo. Aqui não estou dizendo que nós não devemos almejar o nosso melhor nessa vida terrena, não é por aí, mas a gente procura às vezes, na maioria das vezes, dar ênfase na nossa vida em atingirmos os nossos objetivos e não o objetivo da palavra de Deus. Esquecemos até de que nós somos pessoas salvas por conta disto, por conta da gente crer e acreditar que ser abençoado é ter isso, é ter alcançado aquilo, é ter feito aquilo, né? Eu tenho certeza que se os irmãos estão nesse momento espiritualmente ligados com Deus, eles vão compreender aquilo que eu estou falando. Então, irmãos, olha, finalizando isso, tem um ponto A, B e C aqui, 3 pontos que eu queria focar para finalizar essa palavra aqui. Primeiro, né, nós vamos focar os nossos pensamentos somente em Deus. Quer dizer, é o ponto A. Vamos procurar focar os nossos pensamentos somente em Deus. Veja o que diz aqui Colossenses capítulo 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são terrenas. É o que a palavra de Deus diz. Parece que nós invertemos tudo, né? Isso tem a ver com aquilo que eu falei sobre sentimento. Vamos focar os nossos pensamentos somente em Deus. Agora, o que vier por aí, o que Deus te oferecer, isso é consequência da tua fé para com Deus, no aspecto daquilo também que, se é da vontade dele, que tu venhas a ter. Mas, diz aqui em Colossenses 3,2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, não nas coisas terrenas. Letra B, procurar pensar, ou seja, cultivar sentimentos santos, sentimentos puros, sentimentos limpos. Vejamos aqui o que diz Colossenses, no capítulo 3, do versículo 8 ao 13. A palavra de Deus aqui em Colossenses, capítulo 3, do 8 ao 13, ela diz:
Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, ou seja, saístes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, que o gerou, Deus. Onde não pode haver grego nem judeus, temos agora que separar as pessoas, de discriminarmos, circuncisão ou incircunciso, ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Será que estamos sendo misericordiosos? De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Isto é amar a Deus verdadeiramente. O meu tema foi adorar a Deus completamente e verdadeiramente, eu acrescento agora. Temos adorado ao nosso Deus completamente? Essa passagem aqui em Colossenses, do capítulo 3, do versículo 8 ao 13, é bastante complexo. Vamos ser sinceros, irmãos, não é fácil nós conseguirmos fazer isso, executar isso em nossas vidas. Irmãos, para finalizarmos aqui essa explanação dessa palavra, abramos nossas Bíblias no Colossenses, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Você tem, eu pergunto antes de lermos, se quando você age, você tem praticado as ações conforme a vontade de Deus? Vejamos aqui Colossenses 3, 16 e 17. Que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então, irmãos, é complicado, não é fácil. Então, eu queria finalizar isto falando para os irmãos que procurem agir, procurem pensar, procurem falar de uma forma em que as pessoas possam ver que você realmente tem uma adoração completa por Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos que estão vendo este vídeo. Mais uma vez quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela minha vida, vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus familiares, dos meus irmãos em Cristo, dos meus amigos, que vocês possam meditar nestas passagens em que eu li. Não tenho feito isso para a minha honra, nem para a minha glória, mas para que Deus ele seja honrado, para que Deus seja glorificado. Agradeço a todos vocês, espero que tenham um bom dia, uma boa semana ou uma boa noite.
e que Deus possa continuar abençoando a todos vocês em nome de Jesus. Amém.